Eu lembro que uma vez eu estava viajando na Índia e eu conheci um espanhol lá que já tinha ido acho que 3 ou 4 vezes para a Índia. E ele ia para a Índia, e aí eu conversei, teve a oportunidade, a gente pegou aqueles trens de viagem que fica 5 horas dentro do trem, 10 horas dentro do trem. Então eu tive muita oportunidade de conversar com ele. Aí ele falou: olha, Henrique, a terceira ou quarta vez que eu venho aqui só para essa região, e eu não fico nas cidades, nas grandes cidades. Eu fico nos vilarejos, que é onde não chegou a informação ainda, não chegou nada lá. Porque aquele indiano que vive naquele estado, ele tá fora do tempo ainda. Ele não é marcado nem pelo tempo. Ele não é marcado por nada. Ele vive num lugar totalmente... É um lugar meio assim de contemplação profunda. Imagina, mesmo nossos ancestrais aí, talvez 2000 anos atrás, ou o tempo que vivia num vilarejo. A pessoa vive fora do tempo, ela vive fora das obrigações, fora desses discursos já construídos pela sociedade enormes que você tem que ficar dando conta deles e respondendo a eles. Então, a pessoa, ela se encontra num estado meio de profunda contemplação mesmo. É quase num estado de meditação gratuito. Você não precisa fazer, ele já está, sabe? Então, eu acho que são para essas pessoas que o discurso funciona, que esse discurso do Gandhi funciona. Porque aqui no Ocidente é meio que inconcebível. Tanto é que o pessoal que ouviu isso, os ingleses que estavam lá na época nem acreditaram, né? Eles tiveram que amargar, sei lá, 50, 60, 70 anos dessa história do Gandhi e, de repente, se entregar, né? Eles, na verdade, foram aceitando o processo e o que está acontecendo aqui. E é curioso que eles não são passivos, né? Porque aqui também no Ocidente a gente ou é tudo ou é nada. Ou a gente está combatendo com as armas atrás das árvores, né? Atirando, ou a gente não está nada, né? E eles não. Eles estão resistindo de outra forma. Não, mas também é porque, assim, talvez uma coisa que o Gandhi tenha percebido, não sei se foi muito claro no filme, é que, assim, também, claro, ele não cogitou isso, né? Mas, assim, não adianta bater de frente com os caras no armamento. Eles sempre vão vencer. Eles são império bélico. Não é só que eles têm arma, eles têm know-how. Eles sabem o que fazer para oprimir. Sabe? Não tem como. E aí ele tem essa ideia de uns poderes, né, desse soft power, de um poder suave, um poder simbólico que domina o inimigo. Ao ponto dos caras falarem, tá, beleza, a gente cai fora. Mas não de primeira mão também. Eles também... Não, claro. Ali foi também, tipo, aquela tal história, a temperança, né? Você um pouco põe pra lá, um pouco põe pra cá, e aí vai, né? Assim, eles simplesmente pararam de contribuir pro sistema dos caras. A história da roupa, né? Deles mesmos. A roupa... deles fazerem greve para contemplação e para oração, o sal, eles começarem a produzir o próprio sal. Não importava quando os caras batiam, eles simplesmente viraram uma chave. Falaram, agora a gente vai agir de outro jeito e está acabado. É uma independência que uma colônia conseguiu que outras colônias custaram muito para conseguir. Assim, ou foi uma ordem que veio de cima e desfez, ou foi alguma revolução interna, e eles fizeram algo assim muito ímpar. Eu acho que esse seria, entre aspas, o problema, mas ao mesmo tempo a beleza do que o Gandhi fez. Aquilo só poderia ter acontecido ali. Não, né? não só ali, né? É curioso, porque ele conseguiu também na África do Sul, na África que é outro lugar diferente, complexo. Eu acho que é interessante a gente até fazer uma explicação básica aqui para quem esteja ouvindo o vídeo da gente, porque esse filme, ele confunde. Eu acho que uma pessoa desavisada... Eu lembro quando eu assisti esse filme, não sei quanto tempo atrás, 20 anos atrás, eu acho que eu não tinha entendido direito. Então, foi depois de eu ter assistido esse filme que eu fui para a Índia, vivi muita coisa na Índia, e agora, depois de 20 anos, eu estou assistindo o filme de novo. Então, eu tenho uma visão melhor. Eu estava fazendo aula com um camarada de inglês, com um camarada da África do Sul. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu acho que é interessante saber. A África do Sul, primordialmente, ela era negra, né? Como toda a África é negra, tava tocando a vida deles, com várias tribos africanas. Então, esses países que se conformaram como Estado-nação, eles eram várias etnias, às vezes diferentes, de negros. Aí o que acontece? Há muito tempo atrás, chegou o holandês. Foi o primeiro grande colonizador da África do Sul. E o holandês foi o primeiro branco que colocou o negro em segundo, terceiro plano, como servidor, e eles foram expandindo para dentro da África do Sul. Então, eles chegaram na faixa litorânea da África do Sul e foram indo para dentro. Então, eles foram falando a língua deles, que é holandês, certo? Só que o holandês, na boca do negro, foi modificando e foi ganhando outras palavras e foi modificando mesmo. E aí se tornou uma língua que hoje em dia se chama africano. O africano é o holandês, que um holandês conseguiria entender, sabe? Se você puser um holandês junto com um cara falando africano, ele entende, porque 80% da língua é a mesma.
ou mais, 90% da língua é igual. Só que tem um monte de palavra, um monte de jeito de conjugação verbal e da parte de gramática que mudou. Bom, mas enfim. Então, o holandês chegou e invadiu, foi indo para dentro, lá para o sertão da África do Sul e foi colonizando o homem branco. Depois de muito tempo, nessa guerra da neocolonização, veio o inglês. Então, o inglês, quando ele chegou lá, ele arrumou dois problemas. Um problema de ser um grande império e começou a confrontar com os negros que estavam lá e começou a confrontar com o holandês que estava lá, que já se sentia enraizado naquele local e que já tinha estabelecido essa história do preconceito, o branco é superior e o negro é inferior. Então, tem várias histórias que o negro não podia ir nos mesmos lugares, não participava das mesmas partes sociais, não podia andar na mesma calçada, tinha calçada própria de negro e calçada própria de branco, e o inglês veio e começou a administrar o país e impor a língua. Então, hoje em dia, na África do Sul, é uma salada russa, é uma salada assim, de línguas. A língua mais falada lá ainda é o africano. Tem são 17 línguas africanas que são faladas na África do Sul. Tem a predominância de 2, mas são 17 línguas. E tem o inglês, que é altamente falado, mas, na verdade, que fala desde a nascença até a morte, que fala mesmo, é tipo acho que uns 15, 20% só da população. E o africano é uns 15, 20% da população. Estou chutando todos os números aqui, né? E o que acontece? Era uma sociedade altamente preconceituosa. Agora imagina, uma pessoa que nasce na Índia, vai fazer faculdade na Inglaterra. Para isso acontecer, a pessoa tem que ser rica e muito culta e ter muito dinheiro para bancar um filho na Inglaterra, naquela época principalmente. Aí essa pessoa, por acaso, vai fazer um trabalho e vai para a África do Sul. Aí na África do Sul ele encontra esse problema do branco hegemônico, que eles não são tão equilibradinhos ou tranquilinhos, eles viviam sob tensão, porque existia o branco, existia o holandês, que era o branco que dividia espaço com o inglês, existia os negros e existia os indianos que foram importados por causa que era colônia inglesa. E tinha muito indiano, tem uma região lá da África do Sul que tem muito indiano até hoje. E aí ele chega lá, ele é considerado um negro. E aí ele fala, não, mas nós indianos, nós não somos negros, nós somos uma tradição de milhares de anos e nós estamos dentro da colônia inglesa, britânica, por que a gente é maltratado desse jeito? Começa o filme assim, né? Mas ele não luta pelos negros, né? Ele luta pelos indianos, que estão lá. Hindus que estão lá. Ele não toma o partido dos negros africanos. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, ele está defendendo os indianos, que era onde ele se categorizava. É curioso também, se ele mexer com a estrutura dos negros, seria muito complexo.